Jesus sobe secretamente para a festa dos tabernáculos. Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui mais uma vez para falar um pouco da palavra do Senhor. Estamos falando aqui no livro de João, capítulo 7. Mas antes, eu quero pedir aos irmãos que se inscrevam no nosso canal, que dê o seu like, que marque aqui o sino das notificações para que mais e mais pessoas possam entrar aqui e possam ouvir dessa palavra que nós estamos falando. Que Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã. Jesus na festa dos tabernáculos. Vamos ler e vamos aqui simultaneamente falar sobre essa palavra, que diz assim: mas depois que seus irmãos já tinham subido para a festa, então também subiu ele para a festa, não manifestamente, mas em oculto. Jesus havia dito aos seus irmãos que não iria à festa dos tabernáculos. Jesus havia dito aos seus irmãos, eles instigando Jesus que se mostrasse ali aos judeus também em Jerusalém, aos seus seguidores, ele havia dito ali aos seus irmãos que ele não era ainda o momento dele ir àquela festa, porque os judeus procuravam ali matá-lo, por causa daquela cura que ele havia feito no sábado ali no tanque de Betesda. Mas ele subiu secretamente e sim foi à festa dos tabernáculos. Jesus indo à festa dos tabernáculos, naquele momento, os judeus procuravam-no na festa. E os judeus diziam: onde está aquele? Onde está aquele? Aquele que eles estavam procurando, aqueles que havia curado aquele paralítico no tanque de Betesda. Eles estavam ainda indignados, não com a questão da cura, não com a questão da manifestação do Espírito, mas porque Jesus pegou ali aquele paralítico no tanque de Betesda e o curou no sábado, quebrando assim uma das leis dos judeus. E vamos continuar aqui. E havia grande murmuração a respeito dele entre a multidão. Alguns diziam, ele é bom, mas outros diziam, não, antes engana o povo. Vamos aqui debater um pouco sobre essa palavra, porque eles estavam ali, alguns deles falavam que Jesus era bom, outros falavam que não, ele enganava o povo. A parte que falava que Jesus era bom, os seus seguidores, aqueles que seguiam a ele, não eram aqueles judeus ortodoxos, aqueles judeus que acreditavam nas leis, aqueles judeus que seguiam as leis, aqueles judeus que seguiam as leis à risca, aqueles judeus que estavam ali em Jerusalém, aqueles ortodoxos, aqueles judeus que seguiam a lei de Moisés à risca, aqueles ali, eles não gostavam do que Jesus estava fazendo e murmuravam e falavam coisas ruins a respeito dele. Então eles estavam procurando ali Jesus, aonde Jesus estaria. Jesus havia subido secretamente àquela festa. Ele estava entre a multidão, mas ele ainda não se revelava, ele ainda não falava abertamente. Então eles começaram a perguntar: onde está aquele que havia curado aquele paralítico no sábado, aquele que havia ido ao tanque de Betesda, que estava falando ali, que falou ao paralítico: vai agora que não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aquele paralítico falou que quem havia curado ele havia sido Jesus, que havia falado para ele pegar a sua maca, a sua cama, o local onde ele estava deitado, carregasse para a sua casa, porque naquele momento Jesus estava quebrando essa tradição do sábado. Jesus havia curado aquele paralítico exatamente no sábado. Havia essa murmuração. E no versículo 13 diz assim: todavia ninguém falava abertamente dele por medo dos judeus, porque aqueles ainda que gostavam das palavras de Jesus, nem assim falavam abertamente a respeito dele. Por que não falavam abertamente? Porque tinham medo, sim, dos judeus, que os judeus iriam ali instigá-los, que os judeus ali iriam... eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga, de serem expulsos ali do templo, tinham medo de não estarem ali entre os judeus e entre a festa dos judeus. Então, eles tinham medo do que os judeus iriam falar.
Então eles não falavam abertamente de Jesus, ainda que aqueles que gostavam da sua pregação, ainda que aqueles que seguiam a ele, mas não faziam isso abertamente. Isso também aconteceu na crucificação, minha gente, porque ali na crucificação os judeus também instigavam o povo para que falassem a Pilatos que crucificassem a Jesus. Eles instigavam o povo para que pedisse que soltasse Barrabás. Então, eles não falavam abertamente por medo. No versículo 14 disse que no meio da festa subiu Jesus ao templo. Jesus subiu então, no momento daquela festa, no meio da festa, já indo para o seu meio, em alguns dias já que acontece aquela festa dos tabernáculos. E nós já falamos sobre essa festa em vídeos anteriores, porque essa festa é uma lembrança de quando os judeus eles viviam em tendas. Os judeus viviam em tendas, então eles lembravam dessa época fazendo essa festa dos tabernáculos. Eles ficavam em tendas no meio da cidade, armavam suas tendas ali, saíam das suas casas para lembrar daquele período que eles viviam no deserto. Então, no meio dessa festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. A palavra diz que os judeus se maravilhavam, dizendo: como sabe este letras sem haver estudado? E por que eles achavam que Jesus não havia estudado? Porque para estudar, naquela época, tinha que ser ali um sacerdote, tinha que estar estudando para ser um escriba, ou um fariseu, um doutor da lei. Ele tinha que estudar para observar as leis, ele tinha que estudar as letras para poder ler as escrituras, para poder transmitir ao povo e ser uma das pessoas que transmitia ao povo. Por isso que a palavra diz que a fé ela vem aqui pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, porque naquele tempo muitas das pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, mas Jesus ali, ele tinha esse dom, porque ele é o Filho de Deus, e ele sabe todas as coisas, então ele tinha essa sabedoria, e os judeus se maravilhavam daquilo e perguntavam: como este sabe dessas coisas, sabe essas letras, sem haver estudado, sem haver participado, sem haver sido aqui da escola de Gamaliel, sem haver estudado aqui entre os judeus. Como ele sabe essas leis, essas escrituras? Jesus ensinava aquilo com muita sabedoria. Então Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então ele falou abertamente ali aos que estavam escutando e aos que estavam ali murmurando a respeito dele, e aos que estavam também maravilhados, dizendo: como é que ele sabe ler essas escrituras, como é que ele sabe essas escrituras se ele não estudou para isso, se ele não estudou para fazer isso? Jesus disse que a sua doutrina não era dele mesmo, mas daquele que o havia enviado. Então, a doutrina de Jesus é daquele que tem toda a sabedoria, que detém toda a sabedoria, o próprio Deus, o próprio Senhor. Jesus falou: aquele que quer fazer a vontade de Deus conhecerá se a doutrina é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Aquele que quer fazer a vontade de Deus conhecerá se a doutrina é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. No versículo 18 diz assim, que quem fala de si mesmo busca a própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Aquele que fala de si mesmo, ele não busca a glória do Pai. Aquele que fala de si mesmo não busca a glória do Senhor. Aquele que fala de si mesmo, ele busca a glória de si próprio. Aquele que fala da palavra do Senhor, aquele que fala a doutrina do Senhor, a vontade de Deus, aquele busca a glória de Deus. Mas aquele que fala de si mesmo busca a sua própria glória. Então nós devemos entender aqui que aquele que fala da vontade de Deus fala das coisas verdadeiras de Deus. Aquele que procura mudar a palavra do Senhor, aquele fala de si mesmo.
Então aqui ele fala da sua própria, o quê? Da sua própria doutrina. Ao versículo 19 diz assim: não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me. Jesus sabia seus pensamentos, Jesus sabia suas intenções, Jesus já sabia aquilo que iria acontecer com ele. Então ele dizia abertamente, disse: vocês não observam a lei, vocês não sabem a lei, vocês não buscam a lei verdadeira de Moisés, porque vocês procuram me matar. Vocês procuram me matar porque vocês não entendem o que eu falo. Gente, vocês procuram me matar porque vocês não conhecem quem está aqui falando isso. Jesus estava falando para eles que eles não observavam a própria lei que eles estavam ali guardando. Eles não observavam a própria lei que eles estavam ali com muita tradição, tentando não quebrar. Falando inclusivamente a respeito do sábado, porque Jesus havia curado aquele paralítico no sábado. Então eles estavam na perseguição de Jesus por essa cura que Jesus havia feito em Jerusalém no tanque de Betesda. Porque Jesus havia curado aquele paralítico que há 38 anos estava ali paralítico no tanque. Mas Jesus, ninguém viu essa cura, ninguém prestou atenção no que Jesus havia feito com aquele paralítico. O que prestaram atenção foi que Jesus mandou que ele carregasse a sua cama, que ele carregasse a sua maca, que ele carregasse ali a sua esteira que ele estava deitado e levasse na sua casa. Então os judeus perguntaram: por que carrega a tua cama no sábado? Por que carrega a tua maca no sábado? Por que fazes esse trabalho no sábado? Então Jesus chegou com eles aqui no versículo 19 e disse: você não vos deu Moisés a lei? Vocês não observam a lei. Vocês procuram me matar. Então a multidão respondeu e disse: muito mais daqueles judeus que estavam ali disseram a Jesus, porque Jesus estava ensinando aqui no templo. Então ali no templo estava repleto ali de judeus ortodoxos. A multidão respondeu e disse: tens demônio. Tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes. Jesus falou assim: fiz uma obra e todos vos maravilhais. Ou seja, eu fiz essa obra aqui em Jerusalém. Eu falei aqui naquele paralítico, eu mandei que ele se levantasse. Eu falei daquele paralítico que há 38 anos estava aqui paralítico no tanque, e eu mandei que ele carregasse aqui a sua cama, que ele carregasse aqui a sua maca. Todos vocês vos maravilharam, mas o que eu vou falar para vocês aqui é que Moisés vos deu a circuncisão. Não que fosse de Moisés, mas dos pais. Ele estava dizendo: não foi Moisés que deu a circuncisão para vocês. A circuncisão ela foi dada antes de Moisés para os pais daqueles que estavam ali no Egito. No sábado circuncidais o homem. Então ele falou: Moisés deu a circuncisão. Moisés deu a vocês a circuncisão, mas vocês circuncidam as pessoas aqui, as crianças, no sábado. Vocês fazem isso no sábado. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada ou quebrantada, não vos indignais comigo, porque no sábado curei completamente o homem. Ou seja, vocês aqui fazem a circuncisão no sábado, para não quebrantar totalmente a lei, mas se vocês estão fazendo um trabalho no sábado, vocês estão quebrando a lei. Vocês estão aqui fazendo uma coisa, vocês estão falando para não fazer uma coisa que vocês fazem. Vocês estão quebrando a lei, porque vocês fazem a circuncisão no sábado. Mas quando eu curei no sábado, quando eu dei àquele homem a sua libertação daquela paralisia, daquela deficiência, então vocês se indignaram, porque eu mandei que o homem carregasse a sua maca, que fosse para a sua casa. Mas vocês fazem a circuncisão no sábado. Então Jesus falou: não vos indignais comigo, porque no sábado curei completamente o homem. Não julguei segundo a aparência, mas vocês julgai com justo juízo. Ou seja, se vocês estão julgando porque eu fiz isso, vocês devem julgar, mas com um juízo justo, já que vocês fazem também a mesma coisa no sábado. Vocês circuncidam o homem no sábado, então vocês devem aqui observar porque eu
fiz uma cura no sábado. Isso é importante. Vocês fazem uma coisa e reclamam que fizeram uma coisa no sábado, mas vocês mesmos fazem outras coisas no sábado. Vocês mesmos quebram ou quebrantam a lei que vocês estão guardando. Então, minha gente, Jesus foi ali e confrontou aqueles judeus naquele lugar. Jesus foi ali e falou com aqueles judeus naquele lugar a respeito dessa cura. Porque Jesus começou a ensinar sua doutrina ali. Jesus começou a falar ali abertamente. Ele foi escondido, ele saiu ali de Cafarnaum, ele subiu para Jerusalém, ele foi em oculto, ele se misturou com o povo. Mas quando estava no meio daquela festa, ou seja, já havia alguns dias ali, Jesus se revelou ao povo, foi ao templo e começou ali a ensinar. As pessoas, então, começaram a se maravilhar com a sua doutrina e começaram a dizer como é que este aqui, que está falando, que está falando a palavra para nós, sabe essas letras se ele não estudou, se ele não falou, se ele não estudou aqui na escola dos judeus, se ele não estudou aqui as leis. Jesus disse que a sua doutrina não era deste mundo, mas daquele que havia enviado ele. Jesus falou que a sua doutrina era verdadeira, porque havia vindo direto do Pai. Quem fala de si mesmo, disse Jesus, se vocês falam de si mesmo, a doutrina de vocês não é verdadeira. Mas eu não busco a minha própria vontade, eu não busco a minha própria palavra, eu busco a palavra daquele que me enviou. Então a minha palavra, ela é verdadeira, porque a palavra não veio de mim, veio daquele que me enviou. Quem fala de si mesmo, Jesus falou, busca a própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse verdadeiramente, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Quem busca a glória própria, quem busca a sua própria glória, está buscando a glória dele mesmo, está falando as palavras dele mesmo, mas quem busca a glória do Pai, busca a glória daquele que o enviou e fala as coisas que são verdadeiras. A multidão respondeu porque Jesus havia dito que eles queriam matá-lo. A multidão falou se ele tinha demônio, porque quem estava procurando matá-lo? Mas Jesus sabia de todas as coisas e já conhecia a intenção dos judeus, que era aniquilar aquela palavra, que era extirpar aquele que havia quebrado o sábado ali, curando aquela pessoa no sábado. Essa doutrina ela só fazia crescer e crescer cada vez mais. Então Jesus cada vez mais iria crescer e as pessoas iriam segui-lo. E os judeus estavam preocupados com aquilo. Então eles queriam sim eliminar a Jesus daquele lugar. Eles queriam extirpar a Jesus dali daquele lugar. Mas Jesus já sabia todas essas coisas, então o que Jesus fez? Falou para eles, vocês obedecem à lei de Moisés, mas vocês não observam ela, porque vocês procuram me matar. Depois que eles responderam que ele tinha demônio, ele disse, Moisés deu a vocês a circuncisão, mas no sábado vocês circuncidam o homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrantada, vós vos indignais comigo porque no sábado curei completamente um homem. Então Jesus estava dizendo, vocês aqui estão quebrando a própria tradição de vocês, porque vocês estão aqui fazendo a circuncisão no sábado, mas porque eu fiz essa cura no sábado, então vocês estão aqui falando abertamente que isso é uma coisa ruim. Então, minha gente, nós temos que observar aqui leis e tradições. Ver aquelas pessoas que verdadeiramente falam a respeito da palavra e aqueles que estão falando de si mesmos, aqueles que estão buscando a sua própria glória, aqueles não estão falando a vontade do Senhor. Mas aquele que busca a glória do Pai, aquele que fala da glória do Senhor, aquele que exalta o Senhor em primeiro lugar, esse busca a glória do Pai. Que Deus nos abençoe ricamente nessa manhã e que vocês sejam completamente abençoados em nome de Jesus.